noite. Então, na última aula a gente viu, né, terminou cotagem, né? E vamos analisar um exemplo real, né, que o Bruno disponibilizou para a gente. Deixa eu primeiro, então, dividir minha tela aqui com vocês. Ok. Então vamos lá pegar este trabalho do Bruno. E aí a gente analisa. Vocês estão vendo na tela aí um projeto, gente? Já chegou para vocês? Já está disponibilizado? Está sim, professor. Está? Então tá legal. Então esse foi o projeto que o Bruno me enviou, tá? Então o que a gente está querendo ver aqui? Aquela aplicação daquelas regrinhas de cotagem, né? Então vamos aumentar aqui um pouco e vamos para a primeira informação que a gente vai ver aqui é o seguinte. Olha aqui, tá vendo aqui no número 1? Número 1 aqui das notas gerais, dimensões em milímetros, exceto indicação contrária, aquilo que a gente comentou quando a gente estava estudando. Quando a gente vê um desenho técnico, via de regra, é adotada o milímetro como unidade. Tá? Se qualquer outra unidade for necessário, tipo centímetro, tipo polegada, isso é indicado dentro do próprio desenho, ok? Muito bem. Vamos ver aqui, este cara aqui, ó, essa parte aqui é um corte de uma peça aí, tá? Que a gente vai, na próxima a gente vai ver se a gente chega em corte também. Tá? E vamos analisar esse corte, como que ele foi cotado, esse desenho. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então olha só, gente. Olha só como que está sendo cotado. Primeiro, as linhas de chamada, olha, ela não encosta no objeto, tá vendo? Aquele espaçozinho que eu comentei com vocês, né? Então, as linhas de chamada não devem encostar na aresta, no objeto que está sendo cotado. Então, você pode ver que é puxado aqui, por exemplo, aqui 2 linhas de chamada e aqui, ó, a linha de cota. E a linha de chamada também, olha só, passa um pouco da linha de cota. Também vimos isso, ok? E a cota propriamente dita, o valor da cota, né, está como caso 1. Você pode ver que ela é escrita no caso que foi adotado aqui, o caso 1, olha, é acima da linha de cota ou à esquerda da linha de cota, tá? Então, nós temos todas essas aplicações aí que a gente viu, não é? O diâmetro, não é? Aqui tem um furo, né? Essa peça tem esse furo aqui. Este furo aqui você pode ver, está cotado com, olha o símbolo que a gente também viu, o diâmetro. Então de 18 o que? Milímetros. Então este furo tem 18 milímetros de diâmetro. Tá? A outra coisa que a gente viu, a cotagem, você viu que a gente viu? Que a cota menor deve ser feita antes, né, por dentro da cota maior, para não haver cruzamentos de linhas, nem a linha de cota não deve ser cruzada, evitar. Então você vê nesse desenho aqui, olha só, primeiro essa cota aqui, ó, que está sendo feita de 170, que é a cota dessa pedra, do centro desse furo ao centro desse furo aqui, olha, tem a linha de chamada que não encosta no objeto, ok? E aqui, ó, e por fora dela a largura desse objeto, que é a cota maior de 230. Né? Temos essa conotação aqui também, ó, como esse 30 milímetros não coube aqui nesse espaço entre essas duas linhas de chamada, então você tem essa opção de colocar por fora, tá, a linha de cota com esse acabamento aqui, com o fechamento da linha de cota, ok?
Nessa parte aqui, você vê aqui, ó, a cota em linha, em série, né? Fica melhor. Então você tem o 60, o 80 e o 60, fazendo a cotagem em série. Nós vimos também a, a cota, teve em algum lugar aqui, eu vi a cota. Uma coisa legal em objeto, em projeto também, gente. Toda vez que vocês verem um projeto, né, o projeto ele tem várias versões. Isso aí já está um pouquinho além do nosso curso, mas é legal saber, né? Todo projeto, ele normalmente é grande, né? Tem muitos detalhes. E quando há correção, você tem que fazer uma emissão nova, né? Você tem que avançar a emissão desse projeto e você utiliza esse recurso aqui, ó, tá vendo aqui? Esse recurso. Isso aqui a gente chama de ameba. Então essa parte que está amebada, que é o termo que a gente usa, ok? Significa que é o que é diferente com relação à revisão anterior. Porque você imagina, você faz uma análise de um desenho grande, né? Vários detalhes. Aí você percebeu que alguma coisa deve ser consertada, reparada ou melhorada. Aí você pede para o projetista, você faz essa melhora e pede para o projetista avançar a emissão do documento, ok? Quando ele te devolve essa emissão nova, cara, você não vai olhar o documento inteiro, não é? Você já analisou o documento inteiro, está tudo certo, você só queria aquela correção ali que você apontou. Então naquela correção, o que o projetista faz? Ele ameba, olha só, ele ameba para dizer que ó, aqui que eu fiz, que é diferente, que é a correção, né, desta emissão, que essa emissão é diferente com relação à emissão anterior. Então você só analisa isso aqui, só que está mais embaixo para ver se está certo. Tá? Isso é um recurso bem legal que se usa, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui, que eu vi uma cotagem em referência. Aqui. Onde é que está? Eu vi por referência. Acho que eu vi. A cota em série. Aqui, ó. Olha só. Você vê aqui. Tá vendo? Olha só. Várias cotas nós estamos vendo aqui, tá? Então, só que essa cota aqui a gente chama de elemento de referência. Porque, olha, essa cota aqui está usando ela de referência, essa aqui está usando ela de referência e essa aqui também está usando ela de referência. Então a gente usa aqui, fala que essa... Opa, o que houve aqui? Ué? Tá. A gente fala que essa cota aqui, essa linha de chamada é um elemento de referência. Também a gente viu isso, né? Então esse projeto é bem legal que ele aplica, lógico, né? Como ele segue norma, tudo aquilo que a gente viu, né? Então esta é a forma correta de você cotar, né, um projeto, fazer a cotagem desse projeto usando todas aquelas regrinhas que a gente viu, né, na aula passada, que todas elas são obedecendo a norma na NBR, que eu já até esqueci o nome dela. Bom, enfim. Ok, gente? Bem bacana. Então tem uma aplicação prática daquilo que, né, real daquilo que a gente viu. É a forma como deve ser feita a cotagem. Legal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok. Muito bem. Então com essa análise, com a análise desse projeto que a gente acabou de ver, a gente fecha o assunto cotagem, ok? Muito bem. Não se esquecendo que a gente tem
esses exercícios aqui que a gente viu, olha, tem todos esses exercícios aqui, legal fazer. Pode ser que um deles caia na prova, na prova não, desculpa, no trabalho. Pode ser que um deles caia no trabalho, não sei, eu ainda vou fazer. Mas aí vocês vão ter tempo para fazer, ok? Muito bem. Então vamos começar no nosso assunto de hoje, que é perspectiva, tá? Gente, o que é perspectiva? Cara, perspectiva é... Para que ela... Qual o objetivo dela? O que é perspectiva? Perspectiva, cara, é representar, é como a gente quer representar ou desenhar, tá? Objetos de forma que a imagem final dele, aquilo que a gente coloca no papel, seja o mais próximo possível, não é, do objeto real, ok? Então isso é você fazer a perspectiva de objeto. Agora, como que você faz isso? Você faz através da representação das três dimensões no plano, né? Da largura, altura e profundidade, que é o que a gente viu, né? Que a gente vem, como a gente viu que isso em GD e o desenho usa o GD, então é essa técnica que a gente aplica, tá? Muito bem. Uma vez que você para representar, né, esse objeto no teu projeto, existe alguns tipos de perspectiva, tá? Aqui a gente mostra alguns deles. Nós temos uma perspectiva cônica, uma perspectiva cavaleira e uma perspectiva isométrica. Cada forma de perspectiva, cada tipo de perspectiva mostra o objeto em uma determinada posição, tá? Vamos ver como que isso funciona, como que é isso. Tendo bem em mente que o nosso objetivo aqui é estudar a perspectiva isométrica, tá? As perspectivas cônicas e a cavaleira a gente vai só, não é, dizer o que é, como que é o jeito dela, ok? Mas o que a gente vai aplicar no nosso curso vai ser a perspectiva isométrica. Muito bem. Vamos lá. Nós temos que, como a gente viu na primeira aula de GD, que existem dois tipos de projeções. Existem as projeções cônicas e as projeções cilíndricas. Vocês se recordam disso? A projeção cônica é quando o centro de projeção está a uma distância finita do objeto, né? E a projeção cilíndrica é quando o centro de projeção está no infinito. Eu lembro até nessa primeira aula de GD que a gente deu o exemplo do Sol, né? O Sol, quando ele bate em algum objeto aqui na gente, em qualquer objeto aqui na Terra, ele faz sombra, né? Então essa sombra a gente chama que é uma projeção cilíndrica, porque os raios solares eles chegam na Terra de tão longe que está o centro, né, o Sol, que eles batem como se estivessem todos eles paralelos, né? É o exemplo de uma projeção cilíndrica. E a projeção cônica é a nossa luz, né? Você vê a luz por exemplo, a luz que bate na sua mão e faz uma sombra na parede. Isso é uma projeção cônica, ok? As projeções cônicas, elas podem ser com um ponto de fuga, 2 ou 3 pontos de fuga, tá? É mais utilizado em desenho de arquitetura, assim, desenho de marketing, você vê muito, que usa muito, normalmente com 2 pontos de fuga. Alguém comentou alguma coisa aí? Esses desenhos de planta, esses desenhos bonitinhos, já todo como se fosse o prédio já todo acabado, com jardim e tudo, fica bem legal num desenho com projeções cônicas. Normalmente eles usam com 2 pontos de fuga, né? Nas projeções cilíndricas, nós temos 2 tipos de projeções: a oblíqua e a ortográfica.
ok? A oblíqua nós temos a cavaleira, a ortográfica nós temos, que a gente já viu, né, as nossas vistas ortográficas, né, a gente acabou de ver, e agora nós vamos ver a, a, a gente, desculpa, axonométrica, ok? As projeções axonométricas, que podem ser a isométrica, a dimétrica e a trimétrica, tá? Vou colocar esse quadro aí de uma forma também mais interessante para a gente. É a mesma forma, tá? Mesmo modelo, mas olha só, dá para entender melhor. Então nós temos nossos sistemas projetivos, nós temos a projeção cônica ou central, que me proporciona perspectiva cônica, como eu falei, com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. A projeção cilíndrica, né, pode ser oblíqua, novamente falando, que vai me gerar a perspectiva cavaleira, uma forma de perspectiva, ou a projeção ortogonal. A projeção ortogonal me gera dois tipos de assunto: a perspectiva axonométrica e as projeções ortográficas, que essa projeção ortográfica pode ser no primeiro ou no terceiro diedro. A gente acabou de estudar, né, as projeções ortográficas, aquelas vistas, né, como também comentado, a gente aplica aqui no Brasil o primeiro diedro. O terceiro diedro normalmente é aplicado por Canadá e Estados Unidos. Ok? E, voltando aqui no nosso assunto, que realmente de interesse nesse capítulo, que é as perspectivas axonométricas, nós temos a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. Tá? Vamos ver o que é cada uma delas, todas elas, e vamos depois nos atentar a nos reter mais a isométrica. Vamos aprender a desenhar, a fazer, a produzir uma perspectiva isométrica. Ok? Então tá. Então, primeiramente, a perspectiva cônica. Tá? A perspectiva cônica, olha só, ela tem esse jeitão aí, né? Por exemplo, um cubo fica com esse jeitão que está mostrado na figura, olha só. Quando o cubo não tiver nenhuma, uma ou duas de suas três direções fundamentais paralela ao quadro, que é altura, largura e profundidade, né, ela vai ter 3, 2 ou 1 ponto de fuga. Né? Para um ponto de fuga, você desenha o ponto de fuga assim, você vê, olha o mesmo cubo desenhado com 3 pontos de fuga, com 2 pontos de fuga. Milton, Pois não. desliga o vídeo aí. Como? Pode falar de novo? Não, tranquilo, professor. Tinha que olhar com o vídeo aberto aí. Ah, tinha alguém com o vídeo aberto? Sim, Ah, tomando expor. É o Pedro aí, cara. O Pedro tá duplicando a tela aí. O pessoal tá vendo essa tela aí, Pedro. fecha o vídeo aí, gente. Compartilhou o ecrã. Compartilhou o ecrã aí, cara, o Pedro. Pera aí, não pode? Compartilhou o ecrã? Eu não dei... Espera só um pouquinho aqui. Então, tá legal. Tá todo mundo aqui. Agora voltou ao normal. Voltou ao normal, Ele tinha né? compartilhado a tela dele aí. Professor, eu enviei lá o trabalho, depois dá uma olhada. Parece que uma das questões tem duas respostas corretas. Pode ser que eu tenha... Acho que não, hein, cara. Tem resposta única. Não, lá tá assim, a gente fala a pontuação que você fez, né? 5 de 5. Aí ele vai te mostrando umas respostas que você acertou. Só que eu acho que a do desenho pra mim tava aparecendo como duas respostas que fossem certas. Entendeu? Não, Mas é Depois dá uma pontuação. olhadinha lá. É pontuação. É pontuação. Eu acho que a última eu botei como Não, 2. beleza. Só vale Beleza, uma. dá uma olhadinha lá depois, já enviei já. Legal, obrigado. Obrigado. Depois de analisar, gente, faz esse teste aí para eu poder receber fazer a análise do resultado, né? Ver como a ferramenta me entrega os testes, o preenchimento
esse teste, né? Para eu poder ter mais noção de como avaliar, ver se é realmente aplicável no nosso caso. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar a compartilhar aqui minha tela. Já chegou para vocês a tela aí, gente? Projeção cônica? Ainda não. Agora sim. Ok. Então, como eu estava falando, a projeção cônica, você vê o mesmo cubo com 1, 2 ou 3 pontos de fuga nesse tipo de projeção. Olha como que ele fica. Né? Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Olha só, olha um desenho com a projeção cônica com um ponto de fuga. Né? Esse ponto de fuga esse fica aqui atrás aqui. Então todo desenho converge para ele. Todas as linhas convergem para esse ponto de fuga. Tá? Com 2 pontos de fuga, olha que legal. Tá? Essas linhas aqui convergem para o ponto de fuga para a esquerda e essas aqui para a direita. Tá? E com 3 pontos de fuga, como que fica um desenho com 3 pontos de fuga? Tá aí um exemplo. Tá? Então, é bem bacana, é bem interessante este tipo de projeção. Muito bem. Vamos agora o segundo tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica. Né? Como a gente falou, a projeção cilíndrica, né, nós temos a projeção oblíqua e a projeção ortogonal, ok? Na projeção oblíqua, né, como a gente viu, os raios, as projetantes, ela forma um ângulo diferente de 90 graus quando bate no plano, tá? Nesse plano de projeção. Por exemplo, você está no sol, né? Se o sol pega de lado para você, a sua sombra parece que fica maior, não é? Então, quer dizer, os raios solares não estão chegando até até você em 90 graus, então você fica com a projeção esticada. Dessa forma, nós temos a perspectiva cavaleira, tá? Neste caso, a perspectiva cavaleira, ela tem uma face dela é paralela ao plano de projeção. E esta face está em tamanho no seu em verdadeira grandeza. As demais faces do objeto sofrem deformações por causa do ângulo. Nós temos vários tipos de ângulo. Você, para fazer uma perspectiva cavaleira, você tem, por exemplo, essa face daqui é a que está, não é, paralela ao plano de projeção, essa primeira face. Você vê que o resto nós temos uma angulação, 15, 30, 45, 60, 75. Aí, à vontade, né? Você tem vários ângulos. Só que o que a gente normalmente usa é o de 30, 45 e 60 graus. Mesmo porque esses são os ângulos do esquadro, que é o que nos permite desenhar com facilidade essa forma, essa perspectiva cavaleiro com esses ângulos, ou 30, 45 ou 60, ok? Muito bem. Só que você percebe o seguinte, como você tem a parte que não está, né, paralela ao plano, você vê que ela sofre uma certa deformação, ok? Com isso, quando a gente faz um desenho em perspectiva cavaleira, a gente usa um coeficiente de redução justamente para tirar essa distorção. Olha só a tela como é que você fica, por exemplo, um desenho em 30, em 45, em 60 graus. Você pode ver que é o mesmo cubo, ok? Só que nessa primeira linha aqui ele está sem redução. Você veria ele assim, dessa forma, ok? Então fica uma coisa desagradável, não fica uma coisa legal. Parece que está parece que não é verdadeiro, né?
Então, por isso, a gente utiliza esse coeficiente de redução. Em 30 graus, a gente reduz em 2/3, tá, as outras faces que não está paralela ao plano. Tá? Em 45 a gente usualmente usa metade, e quando você usa 60 graus, você usa 1/3. Olha como é que fica bem mais agradável. Olha a segunda linha, quando você fez o mesmo desenho com redução, com aqueles coeficientes aplicados, né? Você vê como que fica mais agradável, dá para você ver melhor. Então você, toda vez que for fazer um desenho, uma perspectiva cavaleira, dependendo do ângulo que você for usar, esses três são mais usuais, 30, 45 ou 60, você usa esse coeficiente de redução. Isto é, uma face só, que é a face mais importante do objeto que você vai desenhar, essa fica em verdadeira grandeza. O resto, você aplica essa redução. Ok? Muito bem. Vamos então chegar à nossa projeção ortogonal, cilíndrica ortogonal. Neste caso, é quando, né, a projetante faz um ângulo de 90 graus com o plano, que é todo aquele trabalho que a gente está fazendo, né, que a gente viu de vista, de GD também, sempre com a projeção ortogonal. Ok? Muito bem. A perspectiva axonométrica que a gente viu é essa projeção ortográfica, e ela utiliza apenas, o que ela faz? Ela utiliza um plano, e neste plano ela vai mostrar as três faces do objeto. Ok? Então, como que você faz isso? Porque esse é o objetivo. O objetivo é você dar a impressão de um objeto em 3 dimensões, mas só que desenhado em 2 dimensões, que é o papel, né? Que é o projeto. Então, primeiramente, o que você faz? Só para a gente entender, você bota a projeção de um cubo, por exemplo, se o cubo está, né, de frente para o plano de projeção. O que você vai ver? A vista frontal dele vai ser um quadrado, concorda? Que é o quadrado que você primeiro vê. Não é? Se você girar um pouquinho, né, se você começar a girar esse quadrado, ele vai começar a mostrar uma segunda face dele, tá? Se você só girar no próprio eixo, ok? Então você mostra uma segunda face. Agora, se você inclinar, rodar e inclinar num ângulo menor que 90, você vai ter as três faces projetadas nesse plano de projeção. Só para a gente ter uma ideia, tá? A forma com que o ângulo que você coloca nessa movimentação desse cubo, né, desse objeto, é que vai te dar a posição isométrica, dimétrica ou trimétrica. Lógico, você pode girar o objeto no ângulo que você quiser. Então tem infinitas angulações, né? Mas usualmente você faz, né, esses três tipos. A gente usa só esses três tipos e a gente vai ver o que é. Então, disso tudo que eu falei, vamos dar uma olhada no desenho para a gente entender. Dá uma olhada só. Está vendo? Eu tenho uma coisa melhor, quer ver? Espera aí. Vamos chamar aqui uma coisa que eu modelei. Vamos chamar o SketchUp, que aí a gente consegue ver com mais clareza o que eu acabei de falar. Então, como que você monta essa perspectiva? Muito bem. Olha só, aquilo que eu comentei. Nós temos aqui os três cubos, tá? Na realidade é o mesmo cubo, só que este cubo aqui, este primeiro aqui, olha só, ele está exatamente de frente. Ele está
ortogonal ao plano, a esse plano de projeção, tá? Esse segundo pulo, ele já fez aquela pequena rotação que eu falei com vocês. Então essa rotação, tá, me permite, olha só, se olhar de frente, colocando a vista assim, ó, este cara aqui, vamos ver aqui, ó, ele permite ver essas duas faces aqui, ó. Então olha a projeção dele, né, no plano. Este cara é só essa face aqui. Quando eu faço essa rotação, você pode ver que ele fica com essa e essa face expostas. Agora, se eu angular ele um pouquinho, ok? Se eu fizer essa rotação dele no eixo vertical, olha o que eu mostro. Eu mostro também a profundidade, eu dou a ideia de profundidade, ok? E dependendo do ângulo, você pode ver que olha como que altera aqui, ó, como distorce a imagem. Olha só que legal. Olha só como é que distorce a imagem. Então, a perspectiva isométrica é justamente você fazer essa rotação com ângulos determinados, que aí você consegue, pela projeção, você está vendo aqui, ó, pela projeção do plano, você consegue ter a noção da dimensão de largura, altura e profundidade. Então você dá uma noção de 3D no teu objeto. Alguma dúvida, gente? Até aí tá legal? Bom, então vamos seguir. Então aqui eu tenho aquela mesma imagem que eu mostrei para vocês, né, no SketchUp. Eu tenho ela aqui, né, como a gente tivesse, tá vendo aqui? Você rodou aqui. Muito bem. Então vamos ver então, gente, como que funciona esses três tipos de perspectiva. Nós temos a perspectiva isométrica, é onde o ângulo entre os eixos x, y, z, isto é, altura, largura e profundidade, são iguais. Então, a gente chama de eixos axonométricos ou eixos isométricos, fazem um ângulo de 120 graus. Ok? Então, o coeficiente de redução desses três eixos, como ele tem a mesma angulação, é igual. Né? Aquele mesmo coeficiente de redução que a gente viu para a perspectiva isométrica, a gente tem que usar em todas as outras perspectivas, que quando você mexe, você causa uma distorção. Só que neste caso da perspectiva isométrica, essa redução é igual para os três eixos. Tá? A perspectiva dimétrica, como o nome diz, tem dois ângulos iguais e um diferente. Pode ver que aqui, olha, esse ângulo aqui tem 131,24, este cara aqui também tem 131,24, quer dizer, esses dois são iguais, esse aqui é diferente. Então ele tem mais ou menos esse jeitão aqui, olha, tá vendo aqui? O cubo fica dessa forma aqui. E a trimétrica é quando os três ângulos são diferentes. Não tem nenhum ângulo diferente, não tem nenhum ângulo igual entre x, y, z, entre os três eixos, entre os eixos axonométricos, ok? Fica com esse jeitão aqui. Muito bem. Olha só, como eu falei, então a gente já conhece, a gente já sabe quais os tipos de perspectiva que tem, ok? E vamos agora nos atentar à perspectiva isométrica. Então vamos trabalhar a perspectiva isométrica, ver como que a gente desenha, como que a gente trabalha isso, como que a gente aplica isso no nosso projeto. Alguma questão, gente? Podemos continuar? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos ver como que a gente faz a perspectiva isométrica. Ok? Como eu falei, a perspectiva isométrica, na perspectiva isométrica, os três eixos, altura, largura e profundidade, ou x, y, z, eles têm ângulo iguais entre si, isto é, 120 graus
entre eles, tá? Como que a gente monta esses eixos? Olha só, como que você monta? É muito fácil. Você traça uma linha, tá? De base. Nessa linha de base, você puxa uma perpendicular. Essa perpendicular vai ser o seu eixo Z, seu eixo de altura, tá? Então olha só, desse eixo aqui para essa linha de base, nós vamos ter o que? Se é perpendicular, esse ângulo aqui é o que? É 90 graus, certo? Muito bem. Se é 90 graus, para eu chegar, eu preciso de 120, está me restando o que? 30 graus. Então eu marco 30 graus a partir dessa minha linha de base aqui, ó, e traço o meu eixo X. Da mesma forma eu faço do outro lado, porque neste ponto aqui é meu ponto central, meu ponto zero, tá? De referência. Faço a mesma coisa. Do Z para essa parte aqui, para essa linha de referência, eu tenho 90 graus. Se eu marcar mais 30 graus, eu tenho 120. Eu tenho os 120 graus. Com isso, eu desenhei meu eixo X, Y e Z. Ok? Muito bem. Então eu tenho meu eixo X, Y e Z. A gente tem que fazer esse eixo. E quando a gente for fazer o desenho, a gente chama de linha isométrica. Toda linha isométrica é a linha que é paralela a esse eixo. Por exemplo, a linha U é uma linha isométrica porque está paralela ao eixo X. Essa régua T aqui, essa linha T aqui, ó, é paralela ao eixo Z, assim como esse R paralelo ao eixo Y. Então essas três linhas aqui essas três retas a gente chama de linhas isométricas, porque elas são paralelas aos eixos isométricos, ok? Aí você fala, professor, como que a gente monta esses eixos isométricos? Temos várias formas de montar o eixo isométrico. Uma das formas mais fáceis que a gente tem, primeiro você pode desenhar a linha de base, desenha essa linha aqui perpendicular. Aqui na linha de base você pega um transferidor, marca 30 graus para cá, 30 graus para lá, a partir da origem aqui, e traça a reta. É uma forma. A outra forma, olha só, é você apoiar nessa linha de base aqui. Dá uma olhada aqui nessa outra figura aqui. É você apoiar aquele esquadro, um esquadro onde o ângulo dele aqui já é 30 graus. E aqui você vem aqui, marcou, traçou o eixo Y. Vira o esquadro para cá. Da mesma forma, com esse ângulo de 30 graus, você traça o eixo. Na verdade, aqui foi o X, aqui é o eixo Y. Ok? Então, dessa forma, você consegue traçar esses eixos isométricos. Ok? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar a nossa perspectiva isométrica. Legal? Então, já sabemos traçar o eixo isométrico. Muito bem, legal. Então, veja só. O que a gente vai fazer agora? Como eu falei, como a gente viu, toda a perspectiva, quando você inclina o objeto, ele sofre uma distorção. No caso da isométrica, tá? A distorção é mais ou menos em torno de 23 graus, alguma coisa assim, tá? Então, neste caso, a gente teria que fazer uma redução. Só que, como eu falei, como os três eixos estão com a mesma angulação, com 120 graus entre si, então a redução dele seria igual nas três direções, nas três dimensões, ok? Tanto x, y, z, tanto na profundidade, largura e altura, teria que sofrer a mesma, né, redução. Então, para simplificar, o que a gente faz? A gente faz sem a redução.
Esse desenho que a gente faz sem a redução, a gente chama de desenho isométrico ou isométrica simplificada. Tá? Porque você não está aplicando essa redução. Fica um pouco maior o desenho, mas não fica distorcido aos nossos olhos, porque primeiro é pequena a distorção e segunda a distorção como ocorre nos 3 eixos, então você não precisa ficar fazendo cálculo, né, de menos 23% de cada aresta, né, tanto na altura, quanto na largura, quanto na profundidade. Então, você desenha o objeto toda em verdadeira grandeza, sabendo que ele está, né, um pouquinho distorcido, e isso é chamado isométrica, normalmente a gente fala isométrica simplificada, certo? Então, muito bem, passando dessa fase agora, como que a gente constrói, né, a isométrica simplificada? Isso a gente já começou a ver. Eu digo aí que a gente faz aqui então os 3 eixos, parte dos 3 eixos, ok? Então, uma vez feito, desenhado os 3 eixos, você vai analisar as vistas ortográficas. Vai começar a fazer essas vistas ortográficas. Da vista ortográfica você pega, não é, aquelas dimensões que estão, né, cotadas lá nas vistas. Você vai pegar e vai produzi-la num sólido, num prisma. Que prisma é esse? Você vai fazer o seguinte: primeiramente, você vai pegar as maiores dimensões da tua peça, a maior largura, a maior altura e a maior profundidade. Dessa forma, você vai construir um prisma naqueles seus eixos isométricos. E nesse prisma que você vai começar, em cada uma da sua face, você vai começar a desenhar, a fazer cortes nesse prisma conforme indicado nas suas vistas, tá? E aí você tem a tua perspectiva isométrica. Eu coloquei aqui, né, para fazer a mão livre, para fazer esboço. Se vocês depois esse material vai ser disponibilizado para vocês. Se vocês entrarem aqui nesse site, eles têm modelo de papel milimetrado, né, de várias formas de modelo, com linha, quadriculado, milimetrado, e também com esboço de perspectiva, com linhas de 120 graus entre si. Então é legal para a gente fazer os exercícios à mão livre, quando você fizer esboço. A gente vai ver como que ele fica depois. Então entre nesse site depois, quando esse material estiver para vocês, e vocês vão ver que é legal. Você pode imprimir uma folha 4, né, com aquele fundo, né, quadriculado ou perspectivado, que aí você vai fazer, e ali você vai desenhar com mais facilidade, sem precisar usar régua, medição e tudo mais. Ok? Ajuda bastante. Isso quando for fazer, né, com a mão, com esboço. Então, é assim que a gente constrói a perspectiva isométrica. Então vamos lá, vamos no nosso exemplo aqui. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Olha só, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho, dadas 3 vistas, ok? Essas 3 vistas, você vai primeiro, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer isso no nosso quadro negro aqui. Tá aqui. Só para eu poder ver aqui. Ih, rapaz, tá ruim demais aqui. Eu vou indo e voltando então.
Só para vocês deixar ele aqui, que tá assim, aí depois eu vou lá para pegar a medida. Então vamos lá. Vamos traçar então, vamos fazer como que a gente faz a perspectiva isométrica a partir das vistas ortográficas, né? Então essa parte aqui vocês não estão vendo, ok? Então nós temos só a nossa vista aqui. Então vamos traçar primeiramente o nosso eixo. Então como que a gente faz? Eu aqui já vou traçar direto, tá? Porque como eu tenho marcação, fica mais fácil. Então vamos lá, olha só. Vou traçar. Aqui melhor. Deixa eu trazer minha mesa aqui pro meu lado aqui. Muito bem. Isso. Então vamos lá. Eu traço meu eixo, não é? E aqui, ó, eu vou colocar aqui, tendo essa linha aqui, essa aqui é a origem, tá? E tendo essa linha como é a linha de base, eu vou fazer o que? 30 graus nessa linha, não é? Então aqui, ó, 30 graus. Então eu vou colocar 30 graus aqui nessa linha. Aqui eu tenho meu eixo X e agora 30 graus para lá. Eu tenho meu último eixo. Ok, gente? Então tá. Eu tenho meus eixos aqui, X, Y, Z. Então aqui eu tenho a altura, né? Aqui eu tenho a largura e aqui eu posso ter a profundidade, ok? Dependendo de qual é a tua vista frontal. Então, olha só, esse objeto ele tem, deixa eu ver aqui. Rapaz, tá tão ruim. Ele tem 40, olha só, ele tem, isso aqui é a vista frontal, dependendo da posição, né? Vista frontal superior e lateral esquerda. Olha, ele tem 20 de altura. Então a gente vai lá no nosso desenho e marca 20 de altura. Ele tem, peraí, vamos ver todas as dimensões. Ele tem 20 de altura, 30 de profundidade e 40 de largura. Então é 40, 30 e 20. Então ele tem 40. Eu vou usar aqui é 40, vou marcar 40 aqui.
Olha só. Vamos lá. Vou dizer que isso aqui é um, isso aqui é 1, 2, 3, 4. Vamos ver se dá certo assim. Cara, 40, deixa eu ver aqui. Não. Um, 2, 3, 4. Tá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai até aqui, aqui é 40. Então, esse cara aqui, ó. 40, 20. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar mais ou menos a... Vocês têm que fazer, fica muito ruim ficar rodando. Vou colocar mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4. A altura é 20. 1, 2. E aqui é 30, não é? Mais ou menos o mesmo. 1, 2, 3. Então você pode ver que vai ficar meio distorcido, mas tudo bem. Vai dar para fazer a ideia. Então, como eu falei, primeiro nós vamos montar um prisma. Por que eu estou falando essa largura? Porque eu tenho que montar as maiores dimensões. Eu tenho que fazer, com as maiores dimensões, eu tenho que fazer o nosso prisma nos eixos isométricos. Então eu tenho largura de 40, profundidade de 30 e altura de 20. Então eu vim aqui no meu eixo e marquei. Professor, Pois não? é só para montar a perspectiva isométrica? Sim. Só para montar a perspectiva isométrica. Então, Tranquilo, então. olha só. Dificuldade não. É porque esse negócio de ficar mexendo com régua demora muito, né? Então, é por isso que eu estou fazendo a mão ali, fica mais rápido. Mas vamos lá. Então você transporta as maiores dimensões para o eixo, esse eixo que a gente tem aqui, para a gente poder fazer o prisma. E só aí a gente começa, neste prisma que a gente vai começar a fazer o nosso desenho. Então vamos desenhar esse prisma aqui. Ok? Opa! Então, primeiramente estamos montando o nosso prisma, certo? Muito bem. Então aqui o nosso prisma está montado. Ok? Então esse prisma, o que significa esse prisma? Na realidade o prisma, ele que envolve
toda a peça. Então toda a peça que a gente for montar, todo desenho em perspectiva, você pega as maiores dimensões e coloca ele nestes três eixos, tá? Nos eixos isométricos. Para, a partir daí, você começar a desenhar a tua peça. Então, muito bem. Vamos lá. Então, você vê, primeira coisa, faz os eixos, depois transporta as dimensões, as maiores dimensões, altura, largura e profundidade para os eixos, e depois monta, desenha esse prisma. Desenhado o prisma, aí o que tu vai fazer agora? Vai transportar essas dimensões para cá, tá? Deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Você vê aqui, você começa, olha só, na vista de frente, na vista frontal, vou aumentar aqui. O que eu tenho na vista frontal aqui? Olha só, na altura de 10, pode ver que eu tenho duas arestas aqui, não é? Que arestas são essas? Deixa eu ver aqui, ó. Olha, na altura de 10 e 15. Então aqui tem 15, tá vendo a cota? Aqui tem 15, tá vendo essa cota aqui? Da largura dessa aresta aqui, tá? E se eu tenho 20 aqui, ó, essa aresta tem 10, porque essa aqui tem 10. Então são 10 e 15. Eu vou transportar essa medida para para o meu prisma. Então olha só, se é 10, está aqui 10. E este cara é 15, então ele é mais ou menos aqui, ó. Aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou transportar essas medidas aqui para o meu prisma. Então aqui em 15 eu vou traçar essa reta aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aresta aqui. E em 10 aqui, ó, eu vou traçar essa aresta aqui partindo desse ponto aqui, ó, partindo desse 10 aqui, ó, tá vendo? Então assim a gente vai desenhar. Sempre te fazendo paralelismo. Isso aqui são tudo eixos isométricos. Bom, eu transportei para cá, não é? Muito bem. Você vai partir agora, então. Vamos partir. Aí depende. Você pode começar a fazer o desenho nesta face, que é a lateral esquerda, que está aqui, ou na superior. Vamos fazer na superior. Então olha só, essa aresta aqui, ó, na vista superior, ela vai ficar aqui, concorda comigo? Não é? E qual o tamanho dela? É este cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Muito pequeno aqui. É 20. É 20, tá vendo? Aqui a altura dela é 20. Então vamos marcar 20 para cá. Então ele vai pegar 60 para cá. Não, assim mesmo. Ele vai marcar 20 para lá. Na verdade eu vou marcar ele direto aqui, ó. Como ele é 20, eu já vou interceptar ele aqui, ó. Aqui, ó. 10, 20. Ele vai ficar aqui, ó. Então, eu já fiz então
essas duas arestas aqui, esta e esta aqui na minha vista superior, olha lá, ok? Então olha só, nessa vista lateral ele desce 10, né? Porque se é 20, esse aqui é 10, ele vai descer aqui, ó. Eu vou ter esse L, eu vou ter este L aqui, ó. E eu vou representar ele aqui, ó. Ok? Ele vai descer 10. E vou também representar essa aresta aqui, que ela vai ficar de base aqui, ó. Concordam comigo? Que é de 20 também. Então eu vou colocar essa aresta aqui de 20. E vou representar essa outra altura desse rasgo aqui, ó. Então olha só. Opa. Representei, né? Só que esse cara aqui também, você vê, como se eu vou tirar esse pedaço daqui, eu tenho que passar todas essas dimensões para aqui para dentro também, não é? Então eu vou fazer isso, olha. Você vai jogar 10 para cá. Aí você vai tirando paralelas, você pode ficar muito mais fácil você fazendo com paralelas, olha só. Paralela aqui. Traçou essa paralela e agora? Dá uma olhada aqui, ó. Falta traçar essa daqui, né? Com isso a gente fecha o nosso desenho. O nosso projeto. Então você vai construindo a tua peça a partir do prisma. Acabou o desenho. Ok? Você pode ver que ficou quase igual aqui, ó. O original, só que né, um pouquinho desfocado, porque essas medidas aqui de largura eu supus, né? E o que você faz agora? Você apaga as linhas que você usou você apaga as linhas de referência. E aí para você ter... Ah, não, volta. Aí você vem apagando todas as linhas que você usou de referência. Para você deixar só o objeto. Apagou demais aqui. É muito grande essa borracha. Vou apertar a mão aqui. Ok? Depois horrível. Tá aí então, gente. Tá aí a peça desenhada. Certo?
Muito bem. Então, a partir, vocês podem ver que a partir dessas três vistas, eu fiz a minha peça. Ok? Muito bem. Então, olha só. Como que essa aí é o exemplo daquele padrão que eu falei que você vai achar lá naquele site, tá? Esse padrão já com as linhas, né, em 120 graus. Então fica mais fácil fazer o esboço, tá? Então olha só, aqui, né, eu tenho um prisma, é o que a gente vai construir aqui. Primeiro constrói os eixos isométricos, tá aqui. Aí quando você vem aqui, ó, 6 de frente, então você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcou aqui. Altura 5, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. E profundidade 2, você bota aqui, ó, 1, 2. E aí você só traçar as paralelas, você faz a vista frontal, a primeira face, você faz, aí você fecha com esse de profundidade, você fecha a parte superior e depois você fecha a lateral. Apagou as linhas, você tem um prisma, tá? Neste caso aqui em particular, gente, tem quem já fez escola técnica, a escola técnica também usa dessa forma aqui, quer ver? Olha só. A escola técnica, eu não falei, eu vou desenhar a mão livre, tá? Para não demorar muito. Olha só, você não tem que fazer os três eixos, né? Vamos supor que aqui já esteja em 120 graus, tá? Os três eixos isométricos. Como que a gente fez esse desenho aqui? Como você viu o prisma? Marcando a altura aqui, né? Por exemplo, 3 de altura. O pessoal tem outra, né, forma de desenhar, que é muito que o pessoal também, que dá no mesmo, né? Ao invés desse eixo ser para baixo, o pessoal coloca para cima, olha. Quem já fez escola técnica pode ter feito dessa forma também. Aí só que a altura, em vez de você dessa forma que eu fiz, você faz o objeto o prisma aqui para baixo. Se você usar o eixo para cima, você faz o objeto para cima. Então você vai marcar 3 aqui, ó, 1, 2, 3, vamos supor. 1, 2, 3, 4, e aí você faz ele para cima. Ok? Ao invés de fazer para baixo como a gente fez. Dá no mesmo, que você pode ver que é a continuidade. Você pode fazer ou para baixo ou para cima. Então você pode fazer assim ou dessa forma que a gente fez aqui. Ok? Bom. Então, primeira coisa é montar o prisma. Depois, aquilo que a gente falou, vai montando a peça. Vamos fazer um reforço de que o que é a linha isométrica? Linha isométrica é linha paralela aos eixos em perspectivado, tá? Então essas linhas, todas as linhas paralelas ao eixo, a gente desenha em verdadeira grandeza, que são estes caras aqui, ó. Você vê? Esse é em verdadeira grandeza, este cara também. Todas as que são paralelas, né, aos três eixos estão tudo em verdadeira grandeza, tá? E essa linha aqui, como é que você faz essa linha se não está em verdadeira grandeza? Como que a gente desenha, né, as linhas que não são isométricas? A gente chama isso aqui de linha não isométrica. Como que a gente faz? A gente faz dessa forma aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Onde é que tá? Aí eu
Aqui, marcação de ângulo. Então você vê, olha essa peça aqui. Eu tenho esse eixo aqui que ele não é isométrico, mas o que que eu faço? Eu coloco no meu prisma, eu coloco essa medida aqui, ó. Aí eu marco ele aqui, ó. Então marquei aqui. E eu marco este ponto aqui, ó, que é essa distância aqui, ó. Marquei aqui. Então, no meu prisma, eu traço essa linha deste ponto que eu marquei ao outro, deste ponto ao outro. Então, dessa forma, depois eu retiro essa parte aqui, olha só, eu tenho marcado o meu ângulo, que é minha linha não isométrica, e essa linha não está em verdadeira grandeza, ok? Então, dessa mesma forma, a gente vê para esse desenho aqui, olha. Alô, gente, estão me ouvindo?